Olá, estamos de volta para falar sobre mais uma história religiosa. E a escolhida de hoje foi o Catimbó, que é uma religião que ainda é envolta em muitos mistérios, que as pessoas querem saber quais são os orixás, quais são os guias relacionados ao Catimbó, se o Catimbó é a mesma coisa que Umbanda, se é a mesma coisa que o Candomblé. Então, eu acho que está na hora da gente começar a tirar essas dúvidas. Convido você a fazer isso juntamente conosco. Então, hoje nós vamos falar sobre o catimbó. Atualmente, a expressão catimbó é um dos nomes que identificam um conjunto específico de atividades culturais e mágico-religiosas, além de aspectos míticos, cosmológicos e teológicos, originários dos nativos da região nordeste do Brasil, elementos que compõem o que alguns pesquisadores consideram ser uma das mais antigas religiões brasileiras. O também chamado Catimbó da Jurema, Jurema Sagrada e o culto dos senhores mestres. Alguns dos primeiros cronistas e aventureiros europeus que passaram pelo Brasil tomaram nota de diversos costumes e práticas indígenas, tanto entre os nativos do litoral, que eram os tupis, quanto entre os do interior, genericamente chamados de tapuiá. Entre os índios do Nordeste, observaram o já citado uso da fumaça de tabaco para diversos fins. Tomaram nota do bebê Jurema e dos atualmente chamados transes mediúnicos, em que os seres espirituais se manifestavam através de pajés, da invocação de espíritos e etc. Fica claro que houve, anterior ao século XVI, entre os nativos do Nordeste brasileiro, um contato íntimo, transcendente e transpessoal com a natureza e suas energias. Contato que resultou em uma série de concepções, ciências, crenças e vivências, de que, de certa forma, foram herdados pelo catimbó da Jurema contemporâneo. Deixamos claro que não há um modelo padrão ou forma exclusiva de vivenciar o catimbó. Existem verdadeiras famílias, linhagens que preenchem a tradição, todas com elementos comuns que interconectam, mas com características próprias, que as tornam singulares. As famílias mais antigas, logicamente, são os grupos indígenas, que, malgrado o violento processo colonizador que alcançou o Nordeste a partir do século XVI, resistiram às catequeses e mantiveram seus cultos a Jurema, mesmo com influxos europeus e africanos mais ou menos presentes em seus rituais. Desde o século XVI, ocorreram fusões entre rituais e crenças indígenas e católicas. As famílias do sertão praticavam seus cultos com preparação de mesas, com santos, crucifixos, velas, possivelmente embaixo de árvores frondosas que pertenciam aos terrenos dos terreiros, da cantiga, assim como perante grandes rochas, outrora consideradas sagradas. Entre os séculos XVI e XVII, surgiram as primeiras expressões do que pode ser considerado um proto-catimbó, as santidades, as manifestações híbridas, católicas, indígenas de espiritualidade. Os catimbós do sertão, por sua vez, são marcados por forte presença de elementos católicos, ao que parece, no território do Rio Grande do Norte, devido à inexistência de um porto para a chegada de escravos africanos durante o período colonial.
e a, consequentemente, pequena presença de negros, se comparado ao Recife e à Bahia. Os catimbós mais antigos agregam pagelança, catolicismo, o catolicismo popular, bruxaria e feitiçaria ibérica, assim como alguns poucos traços da cabala judaica e quimbanda. Em outras regiões do Nordeste, em que a presença africana durante o período colonial foi muito relevante, vemos surgir famílias e juremeiros nas quais os elementos africanos se destacam em suas práticas formas de cultuar as entidades imaginárias, cosmológicas e teológicas. Os conhecimentos indígenas se agregaram, fundiram à ciência de origem africana trazida pelos negros que foram escravizados. Os africanos de distintas nações se identificaram com o catimbó, por ser uma religião que cultua e dialoga com a natureza, assim como os orixás e voduns africanos também estão ligados à natureza. Por último, é importante destacar que o catimbó, ao contrário do que muitos acreditam, não é um adendo a apêndice da Umbanda, do Candomblé, do Santo Daime ou de qualquer outra tradição espiritualista, mágica ou religiosa. Embora possa existir em paralelo e em íntima comunhão, como outros cultos e religião, o catimbó é uma tradição independente que possui dogmas, preceitos, princípios e liturgias próprias. A Jurema Mimosa hostile, nativa do agreste sertão nordestino, é um arbusto fabáceo, do qual se fabrica uma série de banhos, defumadores, bebidas, que na tradição recebe o mesmo nome da planta. Essa bebida, geralmente comungada nos rituais conhecidos como vinhos da Jurema, são preparadas de maneira reservada pelos juremeiros, que as consideram sagradas. A ingestão da jurema é um conjunto com os toques, as cantigas, os rituais do catimbó. É capaz de provocar um estado de transe profundo, interpretado pelos catimbozeiros como incorporação dos mestres da jurema. Como uma entidade espiritual atua através dos veículos físicos e emocionais do adepto, assim como a visita aos reinos, cidades e aldeias dos mundos espirituais da Jurema, sagrada. Quando o adepto, expandindo sua consciência, alcança o estado de heterogenia e passa a comungar na natureza íntima, transcendental do mistério da Jurema. Estas entidades espirituais habitaram no mundo encantado da Jurema. Teriam sido adeptos do catimbó que, ao morrerem, se encantaram, ou seja, foram transportados a esse estamento espiritual, de onde poderiam atender aos vivos para a realização de cura, aconselhamento, desde que para tal fossem requeridos através da incorporação ou da invocação de suas forças. Então, hoje a gente deixa claro que o catimbó, ele é independente. Ele é uma religião que ele tem o seu próprio dogma. Ele não vem de outras religiões. E durante toda essa pesquisa, nós tivemos a grata surpresa de saber que, ao contrário, como muitos pensavam, que viria da Umbanda, que um dos espíritos
mais conhecido, mais popular que nós temos no Brasil, ele vem do catimbó. E é com ele que eu quero encerrar essa nossa história sobre religião de hoje, que seria o Zé Pilintra. Agora até o Panda melhorou, porque o seu Zé Pilintra chegou. Vai marchando, vocês estão sambando, isso, aí complementa o outro, volta para a mesa, que aí você vai dar o texto final, sentadinho lá. Escolho bem meus inimigos, pois não dou a qualquer um a honra de me enfrentar. Você pode até não ter dinheiro, mas se te invejam, é porque você tem valor. E assim nós encerramos a história de hoje. E estaremos de volta na próxima semana com mais uma história. E salve Catimbó!